Fala, nação! Final não se joga, se ganha. E a temporada do Flamengo se define hoje, às 16 horas, na Arena MRV. Podemos ser o primeiro campeão do Puleiro. Isso mesmo, nação. Podemos nos tornar aí o primeiro campeão desse Puleiro do Clube Atlético Mineiro. Calendário da temporada 2025 feito, e CBF bate o martelo. Isso tudo e muito mais. Agora então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação, vem com tudo. Bom, CBF aí bateu o martelo e já definiu a temporada de 2025. O Campeonato Brasileiro começa no dia 29 de março. Isso mesmo. As federações todinhas já deram o aval, menos a Federação Paulista de Futebol, que a gente sabe, deixa eu achar o nome aqui do presidente lá da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, porque ele é o único que vai votar contra, depois da declaração que ele deu, inclusive, nesta sexta-feira, no dia 8. É porque ele tem a pretensão aí de ser o presidente da Confederação Brasileira de Futebol no futuro. Então, ele aí foi o único que votará contra. As demais federações, todas elas foram a favor. Normalmente o Campeonato Brasileiro começava em abril e dessa vez começará no dia 29 de março. Lembrando aí que entre os dias 15 de junho e 13 de julho, o Flamengo, Palmeiras, o Fluminense e Botafogo ou Atlético Mineiro jogará aí o Super Mundial de Clubes. Então esse período aí não haverá o Campeonato Brasileiro. Por isso, esta antecipação, levando em consideração também que nas datas FIFA não terá jogos. Então essa foi a medida aí que a CBF, através do seu presidente, resolveu antecipar o Campeonato Brasileiro. Vai ser bom? Eu acho que de todas as situações possíveis, acredito eu que essa seja a melhor, tendo em vista que realmente teria que parar. Ou caso contrário, pelo menos, os clubes aí que vão disputar o Super Mundial ficaria aí com 4 até 7 jogos em defasagem em relação aos demais. Isso tudo porque, se fossem avançando até a final do Super Mundial, terá aí 7 jogos. Eu acho que isso seria melhor, porque senão o campeonato só passaria depois de dezembro, brasileiro. E aí você tem a logística da questão das férias dos atletas, todo esse processo aí, que aí, senão no ano seguinte ficaria todo atrapalhado, que as emissoras que detêm aí o direito de transmissão querem que os times entram com o time principal, não sei o que, e assim vai sucessivamente. Então aí, essa foi a decisão mais correta e sensata dos últimos anos da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, vamos falar aí agora do que se precisa, do que todo mundo está querendo, que é a grande final da Copa do Brasil. Flamengo aí, vamos antes de finalizar, colocar o raciocínio, claro, né, defendendo o nosso Mengão, é óbvio, né? Vamos acompanhar aí como foi a fase dos dois clubes até essa chegada aí. O
Flamengo e Atlético entraram na terceira fase por causa da Libertadores da América. Os times que estavam na Libertadores entraram na terceira fase em relação aos demais aí. Na terceira fase, o Flamengo pegou o Amazonas, ganhou de 1-0 no Maracanã e ganhou de 1-0 lá na Arena Amazonas. O Atlético Mineiro recebeu o Sport em Minas, ganhou de 2-0 e depois perdeu de 1-0. Tomou aquele sufoco. Nas oitavas, aí para muitos era um dos grandes favoritos a chegarem na final. E o Flamengo acabou concretizando essa situação aí. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã e o Flamengo tomou aquele sufoco do Palmeiras lá no campo do Palmeiras em São Paulo, perdendo de 1-0. O Atlético Mineiro foi jogar fora contra o CRB. Estava perdendo de 2-0 e no finalzinho conseguiu empatar, quem não se lembra aí. E em Belo Horizonte ganhou de 3-0. Aí o Flamengo foi para as quartas de final. Enfrentou aí o Bahia. Ganhou de 1-0 na Fonte Nova e ganhou de 1-0 no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro foi a São Paulo, ganhou de 1-0 do São Paulo e empatou em 0-0 em Minas Gerais. Na semifinal, o Flamengo ganhou de 1-0 do Corinthians no Maracanã e empatou em 0-0 com o São Paulo, em São Paulo. E o Atlético Mineiro ganhou de 2-1 do Vasco de virada em Belo Horizonte e empatou de 1-1, fazendo o gol praticamente no final aí, que deu a classificação para a final, que o jogo a princípio estava indo para os pênaltis. O Flamengo fez 10 gols e levou 2. O Atlético Mineiro fez 12 gols e levou 8. Se o Flamengo, e se Deus quiser, irá ser pentacampeão da Copa do Brasil, nesse puleiro aí do Atlético Mineiro na MRV. O primeiro título a ser disputado. E vamos ser campeão. Vai ficar guardadinho aí, marcado para zoação aqui em Minas Gerais. O Flamengo sendo campeão contra o Atlético hoje, se empatar ou vencer, não levando gol, além de se tornar pentacampeão, quebra o recorde de defesa menos vazada, que pertence aí ao Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil, e o Corinthians. Isso mesmo. Flamengo aí sendo campeão sem levar gols, se tornará aí o time com a defesa menos vazada de um campeão da Copa do Brasil. Os números estão aí, esses números não entram em campo. Esses números são para ser contabilizado, para história ser contada e tudo mais. O que precisa é o Flamengo jogar o futebol que jogou no Maracanã, onde venceu por 3-1. Poderíamos ter trago uma vantagem ainda melhor, se não fosse a infelicidade do Léo Ortiz. Mas crucificar o jogador, isso é um absurdo. Os dois times vêm muito bem preparados. Flamengo aí com uma leva de desfalques. Nico de la Cruz, Pedro, Matias Vinha, Everton Cebolinha. Esses jogadores aí que praticamente aí vamos colocar dos 4, que é o Nico, Cebolinha, Pedro e o Matias Vinha, dos 4, 3 eram titulares absolutos até antes das suas contusões. O Flamengo nesse ano sofreu demais com o excesso de lesões. Excesso. Tendo em vista aí que o Nico não vai para o jogo porque está se recuperando de contusão. O Luiz Araújo vai ser relacionado para a partida. Então, muitas contusões. Jogadores aí como o Arrascaeta, que está jogando no sacrifício
para poder ajudar. Acredito eu que após esse jogo de hoje e o Flamengo se tornando campeão, acho que o Flamengo dosará aí, por mais que o presidente Rodolfo Landim já deu declaração falando que não existirá esse negócio de antecipação de férias, mas esses jogadores que estão aí com desgaste físico e tudo mais, acredito eu que vão parar para não ter um prejuízo maior na temporada de 2025. Esse jogo se torna importantíssimo para o Flamengo, porque é a salvação da temporada do Clube de Regatas. Isso tudo porque o Flamengo, o Internacional vencendo, passou o Flamengo. O Flamengo hoje é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Botafogo empatou, o Palmeiras venceu, o Fortaleza venceu e o Internacional venceu. Por que o Flamengo, esse jogo, além de dar a possibilidade do Flamengo se tornar o pentacampeão da Copa do Brasil, ficando atrás apenas do Cruzeiro, né? Nas últimas 3 edições da Copa do Brasil, o Flamengo chegou nas 3. Ganhou em 22, perdeu em 23 e pode ser em 24 o campeão. Dá logo a vaga direta para Libertadores da América, para a fase de grupos, sem depender aí do Campeonato Brasileiro. Então o desgaste todo e esse jogo se torna importantíssimo para o Flamengo justamente por isso. Por isso que hoje é o jogo mais importante da temporada. O Flamengo perdendo, sai para lá, né? O Flamengo perdendo, sai para lá, chozica. O Flamengo aí ficaria 2 anos sem ganhar um grande título. Para o investimento que é, pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, isso aí não pode acontecer. E aí mostra, é claro, além da série de contusões que o Flamengo teve, contusões musculares graves e tudo mais, né? Mostra o amadorismo que foi e que desde 2020, podemos dizer assim, desse departamento de futebol. Mas a torcida, se Deus quiser, não pagará esse preço por esse amadorismo, né? E hoje comemoraremos aí esse título. E o ano que vem, o próximo presidente, seja ele quem for, veja aí com muito carinho e atenção o que precisa mudar, questão de planejamento, de profissionalização que a gente tanto cobra do departamento mais importante do Clube de Regatas do Flamengo, que é o departamento de futebol, que não envolve só ali os jogadores. Esses scouts têm que ser bem trabalhados, o departamento médico, tudo isso ali englobando a pasta do futebol. Então hoje, se Deus quiser, e eu confio, acredito, 2-1 Flamengo. Não sei se quebraremos esse recorde. Se tomarmos um gol, o recorde não vai ser quebrado, mas o importante para a gente é ser campeão. Isso que é mais importante. A torcida quer, o povo quer, rubro-negro, o campeonato, ser campeão da Copa do Brasil. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Não tem problema não. Senta o dedo no like. Comenta, compartilha. Ajuda no engajamento aqui do canal. E aí fortalece o nosso crescimento. E quando sentir a vontade, só clicar no botão se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. 2-1 Mengão. Pentacampeão da Copa do Brasil hoje, em cima do Galo, no seu puleiro. Isso mesmo. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.